Prezados alunos, sejam muito bem-vindos em mais essa aula aqui, turma, online do curso Atenas. Dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos falar hoje da teoria do crime, turma. Vamos falar hoje da teoria do crime. Tema de suma importância aí para a elaboração das peças, bem como para a elaboração das questões, turma. Vamos lá, vamos então entender qual é o conceito de crime. Veja, se você olhar no seu material escrito, você vai ver que, segundo a doutrina, existem três tipos de conceito de crime: o conceito material de crime, o conceito formal de crime e o conceito analítico de crime. Veja, para a segunda fase da OAB, o conceito que nos interessa por hora é apenas o conceito analítico de crime. É o conceito onde crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Repete, professor, com muito prazer. Crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Mas, professor, esse é o conceito tripartite de delito, é o conceito tripartite de crime. Mas eu, na faculdade, vi que parte da doutrina entende que o conceito de crime é bipartite. Crime é apenas todo fato típico e antijurídico. É meio que óbvio, né, turma? O conceito bipartite diz que o crime tem apenas dois elementos, enquanto que o conceito tripartite, ele vai falar que o crime possui três elementos, quais sejam fato típico, antijurídico e culpável. Bom, qual é o certo? Os dois estão certos. O que você precisa entender nesse momento do nosso curso é que o Código Penal, ele é finalista. E o finalismo adotado pelo nosso Código Penal, ele admite o conceito de crime tanto bi como tripartite. Os doutrinadores e o próprio Supremo Tribunal Federal divergem qual seria o conceito adotado pelo Brasil. Mas, para nossa sorte, no exame 16 da Ordem dos Advogados do Brasil, a FGV se posicionou. Então, para a banca que realiza a nossa prova, a nossa querida, prova da Ordem dos Advogados do Brasil, o conceito correto de crime é o tripartite. E é por isso, então, que a partir de hoje nós já falaremos apenas que crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Então, para a nossa prova da OAB, o conceito analítico de crime possui três elementos: crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Tá bom, turma? Essa é a teoria que nós vamos adotar, é dessa forma que nós vamos analisar a teoria do crime e o conceito analítico de crime, crime sendo todo fato típico, antijurídico e culpável. Tá bom, galera? Então vamos lá, vamos estudar hoje o fato típico, tá bom? O fato típico é o primeiro elemento do conceito analítico de crime e o fato típico é composto por outros 4 elementos. Então vai fazendo no caderno ou acompanhando no nosso material. O fato típico é formado por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Repete comigo, por favor. O fato típico é formado por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Mais uma vez, o fato típico é formado pela junção de 4 elementos. Quais elementos? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, o nosso primeiro elemento do conceito analítico de crime, chamado de fato típico, ele possui 4 elementos. Então, o primeiro elemento do crime, o fato típico, é composto por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, vamos analisar o primeiro elemento do fato típico, a famosa conduta. Vamos lá, o que é conduta? Doutores, esse conceito, ele está um pouco na lei, mas ele acaba sendo mais doutrinário do que legal. Então, esse é um dos únicos conceitos que eu faço você decorar para que você tenha sucesso na Ordem dos Advogados do Brasil, tá bom? Então vamos lá, esse conceito tem que ser decorado. Então nós vamos repetir ele 3 vezes, repete comigo. Conduta é toda ação ou omissão humana
consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. De novo, turma, conduta é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Pela última vez, tome nota, repita comigo até decorar, sem olhar, tá bom? Vamos lá. Conduta é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Então, qual é o segredo para que você decore o conceito de conduta? O segredo é você dividir esse conceito em 3 partes. E mais do que dividir e decorar, você precisa entender para começar a responder de forma adequada tanto as questões dissertativas, como futuramente aí na próxima semana, a partir do dia 24 de abril, nós iremos aí presencialmente elaborar peças processuais mais profundas, peças processuais que vão fazer com que você precise ter o total conhecimento disso que eu vou começar a te explanar agora, tá bom? Então vamos lá. Conduta toda ação ou omissão humana, primeira parte, vírgula, consciente e voluntária, segunda parte, vírgula, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Então vamos pegar a primeira parte do conceito de conduta. Conduta é toda ação ou omissão humana, certo? Então vamos lá. Conduta é toda ação ou omissão humana. Primeira informação, ação ou omissão humana. O que significa isso? Que somente pessoas humanas podem praticar crimes, porque somente pessoas humanas podem praticar condutas penalmente relevantes. Então, eu sempre brinco, se a prova da OAB falar que um pitbull escapou e comeu a criança viva, turma, veja, é o pitbull que vai para júri popular? Óbvio que não, porque o pitbull não é pessoa humana. Para praticar conduta, tem que ser uma pessoa humana, porque somente pessoa humana pode praticar uma ação ou uma omissão. Tá, então, para que haja conduta, a pessoa humana tem que ter uma ação ou uma omissão. Vamos começar pela ação. A ação não há dificuldade. Nenhum aluno geralmente erra quando o crime é praticado mediante uma ação. Por quê? Porque a ação é um ato positivo. A ação é um fazer. E quando o réu pratica um crime mediante uma ação, nós chamamos esse crime de crime comissivo, certo? Então vamos lá. Quando o réu pratica o crime mediante uma ação, nós chamamos esse crime de crime comissivo, tá bom? Quando o réu pratica o crime mediante uma ação, nós chamamos esse crime de crime comissivo. Perfeito? Não tem dúvida. Então a prova fala: Tiago dá um tiro na cara do Cláudio, certo? Cláudio morre, Tiago praticou o crime de homicídio mediante ação ou omissão? Se eu atirei, mediante ação. Então, esse meu exemplo, o homicídio foi um crime comissivo. Por quê? Porque ele foi praticado mediante uma ação. Mas o problema do direito penal é a omissão. Por quê, turma? O que é a omissão? Omissão, o crime omissivo, é quando o réu não faz absolutamente nada. Isso é o crime omissivo. É quando o réu não faz absolutamente nada. Então, se o réu fica parado, ele teve uma omissão. E aí o crime, obviamente, vai se chamar crime omissivo. Mas eu sempre brinco com o aluno. Qual é o problema do crime omissivo? O problema é que o professor Damásio de Jesus, ele já fala na sua clássica obra, já falava em sua clássica obra há muito tempo, uma frase que marcou a minha vida. O Damásio falava assim: do nada, nada surge. Se do nada, nada surge, a pergunta que lhes faço é: como que alguém pode ser punido por não ter feito absolutamente nada? Se eu cruzar o braço aqui e ficar me filmando sem falar absolutamente nada, sem me mexer, o que está mudando no mundo? Absolutamente nada. Aí o Damásio questiona: se do nada nada surge, por que então nós punimos um crime omissivo? A resposta é muito clara, turma. O crime omissivo, para existir, ele depende que a lei imponha ao réu um dever.
Qual dever, turma? O dever de agir. Então, o crime omissivo, o conceito dele, é aquele que a lei penal impõe ao réu um dever de agir. Por quê, turma? Porque se o réu ficar parado, significa que ele contrariou a lei, porque a lei impunha para ele um dever, o dever de agir. Então, se a lei fala, amigão, faça, e você fica parado, de bracinho cruzado, o que significa? Significa que você contrariou a lei, significa que você então praticou um crime omissivo. Tá bom, turma? Mas isso não é suficiente ainda, porque você precisa perceber que o crime omissivo se subdivide em dois. Então nós temos os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. De novo, os crimes omissivos, eles se subdividem em dois. Nós temos os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Vamos lá? Crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio também é chamado de crime omissivo puro. Por quê? Porque o conceito de crime omissivo próprio é o próprio conceito de crime omissivo. Ou seja, crime omissivo próprio, conceito, é aquele que a lei impõe ao réu o dever de agir. Ponto final. Crime omissivo próprio é aquele que a lei impõe ao réu o dever de agir. Ponto final. Moral da história. Se o réu tem o dever de agir imposto pela lei e ele fica parado, ele praticou o crime. Se o réu tem o dever de agir imposto pela lei e ele age, não tem crime, porque ele cumpriu a lei. Então, o maior exemplo de crime omissivo próprio é o artigo 135 caput do Código Penal. O artigo 135 caput do Código Penal pune o crime de omissão de socorro. O crime de omissão de socorro é um crime omissivo próprio. E daí, você tem que marcar isso bem grande no seu caderno. Escreve assim, ó. Atenção. Crime omissivo próprio não admite tentativa. Como é que é, professor? Repete, claro. Crime omissivo próprio não admite tentativa. Mas, Tiago, por que o crime omissivo próprio não admite tentativa? Porque não tem meio termo. Se o réu age, não tem crime. Porque a lei fala, ó, o crime de omissão de socorro, deixar de prestar socorro. Então, se você está andando na rua e vê uma pessoa se acidentar, o que a lei fala? Preste socorro. Se você vai lá e presta socorro, não tem crime. Mas e se você deixa de prestar socorro? Você descumpriu aquilo que a lei estava te mandando. A lei estava te mandando prestar socorro. Logo, se você não prestou socorro, o crime já está consumado. Mas, Tiago, a pessoa ficou bem. Não interessa. Crime omissivo próprio não tem meio termo. Crime omissivo próprio não admite tentativa. Ou você age e não tem crime, ou você fica parado, você contrariou a lei e o crime já está consumado, independente de qualquer resultado. Esse é o crime omissivo próprio. Tá, então agora, ó, exatamente a 13 minutos e 10 segundos da nossa aula de número 4, online, essas aulas de revisão de direito penal parte geral, eu preciso que você entenda a regra mais imbecil, mas a regra que vai ser um divisor de águas no nosso curso e na sua vida. A pergunta que eu mais respondi foi: Tiago, como na hora da prova eu vou saber se o crime é, atenção, comissivo ou se o crime é omissivo próprio? Como na hora da prova, na hora do nervosismo, eu vou saber se o crime é comissivo ou se o crime é omissivo próprio. Veja, se o crime é comissivo ou omissivo próprio. A resposta é muito fácil para a segunda fase. Veja, para você saber se o crime é comissivo ou se ele é omissivo próprio, a resposta é: leia o tipo penal. Escreve assim, ó, no seu caderno: a mera leitura do tipo penal diferencia se o crime é comissivo ou se o crime é omissivo próprio. De novo, a mera leitura do tipo penal diferencia se o crime é comissivo ou se o crime é omissivo próprio. Não entendi, professor, me ajuda? Com muito prazer. Se você ler o artigo 121 do Código Penal, está escrito nele: matar alguém. Pensa, para você matar, você tem que agir ou ficar parado? Ah, para matar alguém eu tenho que agir.
Então, se para matar alguém eu tenho que agir, significa que o crime de homicídio, o que ele é? Comissivo. Outro exemplo, artigo 155 do Código Penal, crime de furto, subtrair coisa alheia móvel. Se para subtrair eu tenho que agir, significa que o furto é um crime comissivo. Agora, olha o 135 do Código Penal, deixar de prestar socorro. Ué, deixar de prestar socorro. Responde para mim, se para deixar de prestar socorro eu tenho que agir ou ficar parado? Eu tenho que ficar parado. Então, a omissão de socorro é um crime omissivo próprio. Então, turma, basta ler o tipo penal. A mera leitura do tipo penal decide se o crime é comissivo ou se ele é omissivo próprio. Matar alguém, para matar eu tenho que agir, então ele é comissivo, certo? Deixar de prestar socorro. Para não prestar socorro eu tenho que agir ou ficar parado? Ficar parado, então ele é omissivo próprio. Tá bom, galera? Tá, professor, então agora vamos estudar o crime omissivo impróprio. O crime omissivo impróprio, gente, coloque asterisco nele, é ele que mais cai na segunda fase da OAB, tá bom? O crime omissivo impróprio, ele é o campeão de perguntas na segunda fase da OAB. Por quê? Porque a maioria dos alunos não conseguem entendê-lo e ele é ridículo. Aluno meu vai lá e não dá show. Aluno destrói. Por que destrói, turma? Porque presta atenção, leva isso para sua vida. Olha só, crime omissivo impróprio. A primeira informação que eu vou te lembrar, você já aprendeu isso na faculdade. O crime omissivo impróprio também é chamado de crime comissivo por omissão. O crime omissivo impróprio também é chamado de crime comissivo por omissão. Pela última vez, repete e escreve. O crime omissivo impróprio também é chamado de crime comissivo por omissão. Por quê, professor? Porque aqui está o pulo do gato. Por que o crime omissivo impróprio também é chamado de crime comissivo por omissão? A resposta é muito simples, porque todo crime comissivo pode ser omissivo impróprio. De novo, porque todo crime comissivo pode ser omissivo impróprio. Repete comigo. Todo crime comissivo pode ser omissivo impróprio. Por isso que o crime omissivo impróprio também é chamado de crime comissivo por omissão. Porque todo crime comissivo, como por exemplo o homicídio, como por exemplo o furto, eles podem ser omissivos impróprios. Tá, professor? Quando que um crime comissivo vira crime omissivo impróprio? Então marca, o crime comissivo vira omissivo impróprio quando o réu tiver o dever de agir e de evitar o resultado, quando for possível de ser evitado. Repete, Tiago, claro. O crime comissivo vira omissivo impróprio quando o réu tiver, pela lei, o dever de agir e de evitar o resultado, quando possível de ser evitado. Então observe que para o crime comissivo virar omissivo impróprio, o réu tem que ter o famoso dever-poder. O que é o famoso dever-poder? É o dever de agir e de evitar o resultado quando for possível de ser evitado. É quando o réu tem o dever de agir e de evitar o resultado quando for possível de ser evitado. Tá, professor, mas quando que o réu vai ter esse dever-poder? Quando que o réu vai ter o dever de agir e de evitar o resultado quando possível de ser evitado? Resposta muito tranquila. Quando o réu se encaixar no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, o crime comissivo vira omissivo impróprio quando o réu tiver o dever de agir e de evitar o resultado quando for possível de ser evitado. E quando é que ele vai ter esse dever-poder? Quando ele se encaixar no artigo 13,
parágrafo 2º do Código Penal. Então, olha que legal na segunda fase da OAB. Basta você ter humildade de abrir o código e ler. O que nos fala o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal? Ele fala assim, ó, a linha A. Quem tem o dever de agir e de evitar o resultado quando possível de ser evitado? Artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Quem tiver o dever de cuidado, proteção e vigilância. Quem tiver o dever de cuidado, proteção e vigilância. Professor, dá um exemplo? Vou dar o exemplo da mãe. Vocês, inclusive, já eram para ter feito a questão, turma, que eu pedi para fazer na resolução de questões da semana número 1. A prova fala assim, ó, eu não me lembro muito bem a história, mas a prova conta mais ou menos assim. A mãe chega em casa mais cedo. Ela vê o atual companheiro mantendo relações sexuais com a sua filha, menor de 14 anos. Para quem não sabe, praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, mesmo que seja consentido pelo menor, é crime de estupro de vulnerável. Então qual é o crime do padrasto? Estupro de vulnerável. É o artigo 217-A do Código Penal. Tá, a mãe vê que a filha está sendo estuprada. Ela é mãe. A mãe tem dever de cuidado, proteção e vigilância. O que ela faz? Nada. Ela tem medo de fazer alguma coisa, o cara ser preso e ela perdeu o amor da vida dela. Então ela prefere que a filha continue sendo estuprada. Muito bem. Qual é o crime da mãe? O crime da mãe não é omissão de socorro. Se a mãe tem o dever de agir e de evitar o resultado quando possível de ser evitado, e a prova deixou claro que ali ela poderia ter evitado novos estupros, veja, qual é o crime da mãe? Estupro de vulnerável na forma omissiva imprópria. O crime da mãe é estupro de vulnerável, 217-A, combinado com o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Ou seja, ela responde por estupro de vulnerável na forma omissiva imprópria. O artigo 13, parágrafo 2º, a linha B, fala que ainda tem o dever de agir e de evitar o resultado quando possível de ser evitado quem de outra forma assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Quem de outra forma assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Tiago, quem que a prova da OAB está falando aqui, senhores? Quem que a lei penal está falando aqui? Ué, polícia, bombeiro, salva-vidas, pessoas que não nascem com um dever, mas elas criam um dever porque de outra forma elas assumiram a responsabilidade de evitar o resultado. Prestaram concurso público, foram contratados via CLT, por exemplo. Então a prova fala que o salva-vidas, ele está ali na praia, ele começa a paquerar uma menina enquanto uma criança está se afogando no mar. Ele tem o dever de agir, de evitar o resultado, quando possível de ser evitado. E a prova deixa claro que ele poderia ter evitado o afogamento. Moral da história, qual é o crime do salva-vidas? Não é omissão de socorro. Ele não é salva-vidas? Ele não assumiu a responsabilidade de evitar esse resultado? Se a criança morrer, o crime dele é de homicídio, na forma omissiva imprópria. Artigo 121 do Código Penal, combinado com o 13, parágrafo 2º, a linha B de bola. Porque ele vai responder por homicídio na forma omissiva imprópria. E a última hipótese de crime omissivo impróprio é o artigo 13, parágrafo 2º, a linha C de casa do Código Penal. Ué, quem, com o seu comportamento anterior, criou a situação de risco. Então ainda responde por crime omissivo impróprio quem, com o seu comportamento anterior, criou a situação de risco. Como aquele velho exemplo de empurrar as pessoas na piscina. Ué, eu chego no churrasco, falo não sei nadar, e você faz aquela brincadeira idiota de me empurrar na piscina, você com o seu comportamento anterior está criando a situação de risco. Então você não tinha, mas você criou o dever agora o quê? De me salvar. Porque se a prova falar que eu morri afogado, você vai responder por homicídio na forma omissiva imprópria, porque pelo seu comportamento anterior você criou a situação de risco. E o que eu quero que você entenda? Ao contrário do crime omissivo próprio, o crime omissivo impróprio admite tentativa. Como é que é, professor? Sim, escreve o crime omissivo impróprio admite tentativa. Por quê? No caso da mãe, se a mãe não age, mas um vizinho escuta o barulho, vai lá e evita o estupro, qual que vai ser o crime da mãe?
tentativa de estupro de vulnerável, naquele primeiro exemplo, tá bom? Então, o crime omissivo próprio não admite tentativa, mas o crime omissivo impróprio admite tentativa. Tá bom, galera? E a última informação para a gente encerrar esse bloco e no próximo bloco continuarmos o conceito de conduta. Veja, observa que o crime omissivo impróprio é um binômio. É o dever de agir e de evitar o resultado quando for possível de ser evitado. Então lembre que o réu só responde pelo crime se ele tiver a possibilidade de evitar o resultado. Se o resultado jamais poderia ter sido evitado pelo réu, não teremos a responsabilização penal do acusado. Professor, eu não entendi. Então tá bom, ó. Eu sou polícia, eu tô dentro do banco no horário de almoço, eu sou polícia civil, então estou à paisana, não uso uniforme, certo? Mas eu tô armado, eu mostrei para entrar no banco a minha identificação. Mas entra lá uma organização criminosa, 20 pessoas, todas com metralhadoras, com fuzil, e eu tô sozinho com a minha arma funcional, que seja uma .40. Veja, qual é a possibilidade de eu evitar esse assalto? Nenhuma. Se eu tentar ser herói, eu vou morrer. E a lei não exige que ninguém dê a sua vida, tá, turma? A lei não exige que ninguém dê a sua vida para salvar absolutamente nada. Então, nesse caso, eu sou obrigado a reagir? Não, porque a prova está deixando claro que se eu reagir, eu vou ser o quê? Assassinado. Então, por mais que eu seja polícia, por mais que eu tenha assumido o dever de agir, de evitar o resultado, por que eu não respondo pelo crime de roubo na forma omissiva imprópria? Porque ali a prova está deixando claro que não existia a mínima possibilidade do réu agir. Então ali não teremos crime por ausência de ação ou omissão humana. Tá bom, turma? Então aí nós estamos finalizando esse bloco, estamos aí falando da conduta, ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Então nesse bloco nós abordamos aí a primeira parte do conceito de conduta, onde conduta é toda ação ou omissão humana. Fiquem com Deus, continuem estudando, nos vemos no próximo bloco, onde daremos continuidade ao tema conduta. Fiquem com Deus, até lá.